Muitos acidentes acabam acontecendo com animais em vias públicas. E nesses casos a gente precisa saber qual é a responsabilidade do poder público nisso. Isso, Vitor. A gente, inclusive, levantou algumas questões ontem aqui, após mais um caso de atropelamento de animais aqui em Caruaru. Em alguns casos, de atropelamento de animais, em alguns casos eles podem resultar em multas ou outras consequências criminais. Vamos entender melhor ao vivo com o Lucas Medeiros. Lucas, é contigo. Oi, Renata, retornando aqui no nosso Manhã Cidade. Rapaz, existe um projeto de lei, com obrigação de socorro. Ele que estabelece que qualquer cidadão, motorista, motociclista ou ciclista, é legalmente obrigado a socorrer emergencialmente, animais atropelados nas vias aqui de Caruaru, incluindo acolhimento por médico veterinário registrado no CRMV. Mas o que a gente observa é que muitas pessoas acabam não socorrendo, acabam negando este socorro. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com Elisa Moraes, ela que é advogada de direito animal, que vai trazer várias explicações para a gente, e a gente começa querendo saber o que é que prevê em lei, em caso de atropelamento de animais. Vamos acompanhar. Oi, bom dia a todos da Rádio da Cidade. Em caso de atropelamento de animais, a lei não tem especificando que deverá ocorrer socorro, O que eu acho que teria que acontecer, era essa previsão existir dentro do Código de Trânsito Brasileiro, mas não é essa previsão. Alguns parlamentares, ao redor do Brasil, tentam implementar isso em seus estados, por meio de projetos de leis. E existem algumas iniciativas, por aí. Como não há a previsão no Código de Trânsito Brasileiro, alguns estados e municípios tentam buscar alternativas para punir pessoas que atropelam animais e deixam os animais ali em sofrimento, Alguns buscam proibir que pessoas que maltratam animais, porque atropelar e não socorrer maus tratos. Proibir essas pessoas de ingressarem por meio de concursos públicos, entrarem em algumas vagas. Então, tem algumas tentativas de parlamentares e do Estado, de forma geral, para punir quem atropela animais no trânsito. A gente sabe, que os carros têm pontos cegos, Em alguns momentos não vê o animal. Se aquela pessoa, aquele condutor, não viu que atropelou o animal, o que é que prevê a lei especificamente nesse caso? Se a pessoa não viu, é um pouco complicado, Se a pessoa não viu, ela não atropelou com dolo, Vamos dizer assim. Se a gente falar assim, ela não viu, ela não atropelou com dolo, vamos dizer assim. Agora, se ela viu e fugiu, ela atropelou com dolo e ela não prestou socorro. É o mesmo que você atropelar uma pessoa e você fugir e não prestar socorro, não chamar um SAMU, não chamar uma ambulância, Então, ela está cometendo maus tratos, ela deixou aquele animal em sofrimento. Agora vamos usar a parte do custeio, Elisa? Porque olha só, se quem atropelou alegar que não tem condições de custear o tratamento, não apenas como essa questão de atropelamento, mas um cachorro que atacou o outro, enfim, o que deve ser feito? Se quem atropelar afirmar que não tem condições de custear o tratamento, isso não importa, ela tem que buscar formas de reverter o dano que ela causou. E só existem formas de reverter o dano que ela causou, ela custeando os tratamentos. Então, ao meu ver, não existe argumento da pessoa dizer que não tem condições financeiras. Ela atropelou. Se ela já tem um carro, ela já tem o mínimo de condição financeira para ter aquele carro, porque para ter aquele carro ela paga IPVA, ela paga seguro, Então, aquela pessoa coloca gasolina, álcool, o que for, ela faz manutenção no seu veículo, então ela, no mínimo, tem condições para ter um carro. Se ela tem condições para ter um carro, ela tem condições de custear o tratamento de um animal. Nesse caso, existem algumas alternativas, algumas ONGs, devidamente regularizadas e tudo mais, têm entrado com ações aí ao redor do Brasil, tem várias ações de ONGs que entram, em nome, representando aquele animal, contra aquela pessoa que cometeu o crime de maus tratos,
é para que ela custeie. Então, entra-se na esfera civil, coloca ali todos os extratos, os gastos do animal, o que gastou, e aquela ONG, ela pode receber aquela indenização, né, no futuro. Existem muitas campanhas de adoção de animais sem raça definida, ou para não comprar e preferir adotar e assim resgatar algum cão ou gato em situação de rua. A gente sabe que só deve pegar um animal quem tem condições de dar os cuidados adequados, né? Um hospital veterinário público, né? Feito uma UPA, enfim, mais voltado para os animais. Seria alguma política pública que ajudaria em casos como esse? A primeira política pública mais importante que deveria ter para todos os estados e municípios era a política de castração. Então, enquanto você não castrar, a gente vai continuar tendo uma grande população de animais errantes nas ruas. E sim, uma das soluções poderia ser um hospital veterinário. Óbvio que sim, a gente sabe que tem muita gente que cria animais porque gosta de criar, mas não tem condições de dar a melhor vida para aquele animal. Então, muitas vezes, o animal vive da forma que o humano vive. Se houvesse um hospital público veterinário, tanto tutores baixa renda seriam assistidos, como protetores independentes e abrigos também. Isso, com certeza, diminuiria a carga pesada financeira que recai sobre essas ONGs. Porque a gente tem ONGs por aí que pagam 20, 30 mil por mês a clínicas veterinárias. E assim, é surreal o que é gasto com tratamento veterinário, e não é barato, é muito caro. Então, uma das soluções com certeza seria a construção de hospitais públicos veterinários, e que boa parte dos municípios, ou pelo menos grandes municípios, pudessem dispor desse equipamento público. Pronto, então tá aí a advogada de direito animal Elisa Moraes, né, trazendo várias informações importantes para você que tem pet, você também que acaba vendo vários animais, né, na rua. Um detalhe ainda sobre esse assunto é que em março deste ano houve uma propositura para transformar a AME Animal em uma UPA 24 horas animal, isso aqui em Caruaru. Ou seja, teria um funcionamento contínuo, e daí teria ofertas de serviços de urgência, internação, exames, cirurgias e atendimento gratuitos a ONGs, protetores independentes e pessoas de baixa renda, né? A gente aguarda para saber o desenrolar dessa proposição que foi feita pelo vereador Anderson Correia. Eu volto com vocês. Manhã Cidade.